¡Ayuda! ¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Marico! 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 ¿Mi mamá? Chamo, vamos. A buscarla. Chamo María, huevón. Marico María. Ya va. Por aquí, ven. 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 Acompanha-me, ven. Graça e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para que nós possamos meditar. Irmãos, dado aos acontecimentos que nós temos visto no dia de hoje, né, nós vemos as notícias sobre estes terremotos que aconteceram aqui na Venezuela. E, salvo engano, também teve tremores no Japão ou na China. Mas depois eu coloco juntamente no vídeo, quando eu for editar, para vocês verem ali o local certinho. Mas sabemos por certo que na Venezuela teve 2 terremotos, um após o outro na sequência, né? Que foi um na escala de 7 na escala Richter e outro de 7.5, né? Um abalo sísmico muito forte que derrubou prédios e que infelizmente, né, muitas pessoas vieram, né, a falecer, vieram a óbito. Então, falando disso, eu gostaria de ler alguns versículos da Palavra de Deus para contextualizar sobre o que tem, o que aconteceu, né? Eu não vou buscar os motivos, mas eu vou falar fundamentado na Palavra de Deus que o Senhor deixou escrito para nós. Então, Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que fala sobre o sermão da montanha, quando Jesus estava saindo do templo, e os discípulos questionaram Jesus quando seria o final dos tempos e que sinais teria. Então Jesus dá alguns sinais, ele fala, né, em Mateus 24, no versículo número 6 em diante, vamos ler ali, diz assim, versículo 4 em diante diz assim, irmãos: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos ler Romanos, no capítulo de número 8, Romanos 8, e no versículo de número... Romanos 8 e versículo de número 22 diz assim: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Depois nós vamos ler Apocalipse, no capítulo 14, se não me engano. Irmãos, nós temos várias referências além destas no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, que é assim como nós definimos o cânon bíblico. E nós vemos que Jesus ele já transmitia, parafraseando, né, com Romanos 8,18, Jesus já transmitia a mensagem e profetizando de que haveriam
grandes terremotos, que haveria terremotos, que haveriam tremores de terra. Então nós vemos, né, já há algum tempo, eu não vou elencar aqui quantos terremotos, mas nós já tivemos diversos terremotos. Esses tempos atrás, um grande terremoto, não me recordo onde, se foi na Malásia, mas houve um grande terremoto que matou diversas pessoas e tantos outros que vêm acontecendo. Mas isso tudo é predito na palavra de Deus. Isso tudo já é profetizado por Jesus, assim como também pelos seus discípulos que estavam com ele e continuaram procedendo conforme os princípios e ensinamentos de Jesus, levando ao conhecimento no seu tempo. E agora também cabe à igreja anunciar o Evangelho. De fato, eu acredito que aqueles que vivem a palavra nos seus princípios também o fazem. E que nós vemos diante dos nossos olhos o cumprimento da palavra que Jesus disse. Olha quão poderoso é isso. Nós não estamos aqui nos alegrando com a partida destas pessoas, muito pelo contrário, nós estamos aqui trazendo uma mensagem de advertência para aquelas pessoas que ainda continuam com os olhos fechados e não dando crédito para a pregação do Evangelho. Paulo, que foi um dos maiores discípulos que pregou a palavra de um conhecimento profundo, ele fala em Romanos 8,18. Ele diz que olhava e via que as aflições do tempo presente, e nessas aflições do tempo presente, com certeza, cabe encaixar aqui e implementar esse entendimento de que ele estava falando também dessas avarias que a Terra sofre com estes abalos sísmicos e que, por consequência, acaba afetando a vida do ser humano e trazendo muitas consequências, como o óbito, a partida de muitas pessoas em uma determinada região, em um determinado país. Então nós vimos que a Venezuela sofreu estes grandes abalos sísmicos e nós vemos que houve e há um grande envolvimento de outros países para levar ajuda humanitária. Mas eu entendo que Deus, ele já havia falado, já havia predito através do seu Filho e continua falando hoje. Porque a natureza, ela também caiu em declínio no momento em que Adão, ele deixou de obedecer ao princípio de Deus que estava sobre determinada árvore que continha um fruto, que não era uma maçã, porque a palavra de Deus não descreve qual o fruto, mas ali estava o poder da palavra, que cabia ao homem obedecer. O primeiro Adão levou a terra a um declínio espiritual e também um declínio moral, consequentemente, com o passar dos anos. E o homem, consequentemente, tem se corrompido cada vez mais. E eu tenho dito nas minhas mensagens que vasculham as profecias e que eu entendo em determinada parte que Deus, ele trará juízo sobre esta terra. E Deus tem falado de diversas formas com a humanidade. Com certeza os olhos de Deus estão voltados não só para o Brasil, não só para a Venezuela, não só para os Estados Unidos, mas para toda a terra. Porque Deus, ele faz da terra a estrada aonde ele anda. A terra não suporta a presença de Deus, os céus dos céus, aonde estão a presença dele, não suporta a sua presença. Deus é maior do que tudo. O Deus que nós pregamos é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus de juízo. Que Deus conforte o coração dessas famílias que estão na Venezuela, que Deus traga alento para os corações. Mas a verdade é que Deus demonstra a sua presença nisto que está acontecendo. Deus demonstra o cumprimento desta palavra que nós estamos lendo. Paulo, ele diz que a criação aguarda a vinda, a segunda vinda de Cristo, para que todas as coisas sejam postas no seu devido lugar, como no princípio. Deus há de trabalhar nos céus e na terra. A palavra diz através do apóstolo Pedro que os céus que agora nós vemos que está sobre a nossa cabeça, aguarda, é reservado para o fogo, para o juízo.
esta terra ela será remodelada. O relevo desta terra será remodelado, com certeza, literalmente. Capítulo 16 e verso 18 diz assim: e houve, é a 7ª taça, e houve vozes e trovões. Versículo 17, para contextualizar de forma a entendermos. Versículo 17 do capítulo 16 de Apocalipse diz: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos em um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Está falando aqui da Babilônia, mas quando fala de Babilônia, fala de toda a terra, de todos os reis que beberam do seu cálice. E as cidades, está no plural, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus está irado, irmãos. E toda a ilha fugiu, toda a terra. Os montes não se acharam, se esconderam, se derreteram diante da presença de Deus. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, o terremoto que nós vemos aqui vai trazer uma consequência global. Eu estou fazendo um paralelo agora com aquilo que Jesus disse que haveriam terremotos. E Jesus está certo. Jesus sempre disse: em verdade vos digo, porque Ele era a verdade. Porque a verdade está nele, Ele é a essência da verdade. Então Jesus pregou a verdade. Jesus profetizou a verdade sobre os terremotos. O mesmo Espírito de Jesus estava em Paulo. E Paulo disse que a criação geme. Nós vemos, irmãos, a criação gemendo. Nós vemos terremotos. Nós vemos maremotos, tsunamis e tantas outras consequências naturais causadas pelo declínio da terra. E agora, o apóstolo João, o profeta João, ele disse que haverá um terremoto em uma escala que nunca jamais teve. Se um terremoto numa escala de 7.0 a 7.5 na escala Richter traz consequências como nós vimos, e você vai ver nos vídeos, tá na internet, que causou na Venezuela e em outros países que já houve terremotos nessa magnitude, imagine o tamanho, a força desse terremoto que virá depois que a 7ª taça, que o 7º anjo derramou a sua taça, a 7ª taça, em que todas as cidades da terra sentiram o impacto desse terremoto. E aí nós olhamos para a atualidade, para esse exato momento em que nós estamos. As pessoas estão preocupadas com quem? Estão preocupados com a Copa do Mundo. Estão preocupados com os jogadores da seleção brasileira ou qualquer outra seleção. O foco das pessoas agora é Copa do Mundo. O foco das pessoas não tem sido os princípios da palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai condenar você por você olhar um jogo de futebol. Mas a prioridade, com certeza, é a nossa salvação. E o que nós deveríamos estar fazendo e devemos é estar buscando entendimento da palavra, para entender aquilo que Deus está falando. Então, é um alerta da parte de Deus, porque Deus está falando, porque Jesus está falando. Jesus disse que haveriam terremotos. Senhor, quando seriam esses tempos finais? Porque eu não estou dizendo que esse último terremoto aqui que eu falei se dará depois que a igreja ela já estiver dentro da tribulação e pegar parte da grande tribulação. Mas veja bem que aqui fala
da ira, né? Da ira de Deus, querendo derramar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então a ira, com certeza, salvo engano, não será para a igreja. A ira de Deus não será para a igreja. E se eu estiver errado, eu volto no outro vídeo e faço a correção disso que eu estou dizendo aqui. Mas entenda bem que a igreja estará inserida na tribulação e parte da grande tribulação. Então a igreja não se isentará da tribulação e parte da grande tribulação. Mas nós entendemos que a terra passará por transformações literais no seu relevo. Então eu entendo, irmãos, que são uns dos sinais que Jesus disse que haveriam terremotos, que haveriam abalos sísmicos. E as pessoas custam a entender porque os olhos da grande maioria estão fechados e não conseguem ter a percepção espiritual da parte de Deus de que Jesus se aproxima, mas Jesus não virá secretamente. Mas Jesus está nos dizendo para estar em alerta, para que nós não venhamos ser pegos dormindo, desapercebidos, não que nós vamos ser arrebatados secretamente, mas para que nós estejamos preparados quando nós formos inseridos dentro da última semana e que tais eventos miraculosos acontecerem diante dos nossos olhos. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Vou tentar colocar alguns vídeos que eu peguei na internet para colocar aqui, para nós termos a dimensão, a ideia da dimensão do que aconteceu, né, na Venezuela. Então nós temos que orar, jejuar, consagrar a nossa vida a Deus, porque os tempos serão ainda mais difíceis. Então que Deus abençoe vocês, fique na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus.